Boa noite. Estamos iniciando o 20º programa Direito em Pauta. Rodrigo Molar. Tudo bem, Rodrigo? Grande Vinícius. O nosso Marcele. Hoje nós falaremos com a Marcele. A Marcele já entrou aí. Já te chamo, Marcele. Já aceito a sua solicitação. Hoje é o nosso 20º programa e a gente vai tratar de mediação e arbitragem com a doutora Marcele Menezes do Amaral, especialista no assunto. Boa noite, Cláudio, Alessandro. É isso aí. Eu já vou chamar a doutora Marcele, a Marcele Menezes do Amaral, para o nosso programa Mediação e Arbitragem. É o nosso 20º programa. Só esperando os nossos seguidores aqui. Como diz o João Gabriel, nossos seguimores. Rosana também faz parte do IMAP, Hélida, Claudomiro, sempre acompanhando aí em todas. O tema de hoje é importante, mediação e arbitragem. É um tema relevante nos dias atuais, é um tema importante em razão do excesso de demandas no judiciário. Estou vendo a doutora Maria Helena, sempre nos assiste, uma boa noite. Beth, querida Beth. Vamos lá, eu vou chamar aqui a doutora Marcele. Aguardando a Marcele. Estamos aguardando a Marcele, já está conectando com ela. Marcele, boa noite, doutor. Que prazer recebê-la no nosso programa. É o 20º programa, são 20 lives já. A gente começou no dia 6 de maio, e aí fez toda semana até hoje. E hoje o privilégio e a honra de recebê-la para tratar de mediação e arbitragem, que é o tema que você domina, que é o seu dia a dia, que você atua nisso, e a gente vai tentar esclarecer ao máximo. Eu, de antemão, já te agradeço por ter aceito o convite. Sei que a vida está corrida, sei que as coisas estão bombando no seu dia a dia. Então, eu já te agradeço por ter aceito participar do programa que a gente resolveu chamar de Programa Direito em Pauta. É feito em parceria com o jornal Granja News, Granja Channel, pelo YouTube. Eu queria fazer uma breve apresentação da Marcele Menezes do Amaral. Ela é mediadora empresarial, negociadora de conflitos trabalhistas. Tem que ser fera, para ser negociadora de conflitos trabalhistas. Especialista em mediação e arbitragem pela FGV, mediação nas relações de consumo pela Escola Paulista da Magistratura e é diretora do IMAP, Instituto de Mediação e Arbitragem Paulista. Muito bem-vinda, boa noite. Faça boa noite, suas doutor. Considerações iniciais. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, honrada em participar desse programa. Nós que nos conhecemos há tantos anos, né? E desde o começo temos uma relação de parceria com a mediação, com a arbitragem. Você sempre atuando numa advocacia colaborativa, né? Então, fico muito feliz de participar e poder esclarecer aos seus seguidores algumas dúvidas com relação a esse tema tão importante nesse momento, sobretudo pela crise que nós estamos vivendo, a crise pandêmica, a crise econômica, né? O momento é de busca de soluções pacíficas para que todos tenham aí agilidade nas resoluções, né? Não podemos mais esperar o que já era demorado, que está cada vez mais demorado. Então, nesse momento eu fico super contente de poder falar isso para um público que de repente não conhece, não teve a oportunidade de conhecer os procedimentos da mediação e da arbitragem em algum momento da vida. Nesse momento... Pois não. Fica à vontade, fica à vontade. Pode. Não, eu ia falar que nesse momento, como o doutor bem pontuou, enquanto muitos segmentos estão parados, né, estão fracos, nós estamos com uma demanda
bastante urgente. Perdi Temos você. aí... O doutor está me ouvindo bem? O seu áudio está travando para mim. O seu tá travando para mim também, engraçado. Está Eu, travando, né? Meu sinal é, aqui tá bom. Bom, o meu, eu se acabei de continuar, testar. Vamos lá. Se cortar, a gente sai e entra de novo. O meu também, perfeito. eu acabei de testar antes de começar e estava bom. Vamos continuar. E aí, se travar, a gente sai e entra de novo. Vamos lá. Estou pronta Perfeito. para as perguntas. Vamos lá. Antes de começar as perguntas, a gente falou que você é diretora do IMAP, né? O IMAP é o Instituto de Mediação e Arbitragem Paulista. O IMAP, ele trabalha tanto com mediação como com arbitragem? Sim, o IMAP é um instituto, é um centro de mediação de conflitos, onde nós fazemos desde a parte de uma simples conciliação, processo de mediação, processo de arbitragem, porque em muitos casos os institutos se misturam, né? Então nós precisamos avaliar caso a caso qual é a necessidade do usuário, se ele precisa de uma mediação, se ele precisa de uma arbitragem, porque existem diferenças pontuais de um instituto para o outro. Nós somos um centro que coordena todos os tipos de resolução de conflitos extrajudiciais, ou seja, o IMAP funciona como um fórum privado, Travou. tá? Entendi. O IMAP funciona como um fórum privado. Então, administramos demandas cujos conflitos sejam patrimoniais de direitos disponíveis, tá? Então, né, nesse diapasão, a gente analisa o que precisa ser feito, uma mediação, uma arbitragem, uma simples conciliação resolve. E nós estamos no mercado há 17 anos. Esse ano completamos 17 anos de atuação, de muita luta, né? Os meios extrajudiciais sempre sofreram muita resistência do próprio poder judiciário, mas estamos caminhando para marcas muito positivas, sobretudo em detrimento do número do CNJ, né? Que no ano de 2019, por exemplo, doutor, tramitou na Justiça, no Poder Judiciário, 77 milhões de processos. Só no ano de 2019. A Justiça brasileira administrou 77 milhões de processos. Desses processos, somente 12,5% tiveram as conciliações ajustadas, ou seja, tudo que vai para o judiciário fica lá, né? Não se resolve. Então, nesse cenário, é importante que a gente ganhe mais espaço e mais visibilidade para que a população use aquilo que é mais rápido, mais eficaz, eventualmente mais barato, né? Tá. Então, na verdade, a mediação, a arbitragem é um meio alternativo de solução do conflito. A gente pode começar cravando isso para as pessoas que estão nos assistindo. É um meio alternativo em que eu fujo do judiciário, mas eu sou atendido, entre aspas, por pessoas capacitadas que vão me auxiliar na resolução de um conflito qualquer, de qualquer área, e a gente vai tratar disso mais à frente. Mas só para pontuar que, na verdade, a gente trabalha em paralelo ao judiciário com mais agilidade, é isso? É mais ou menos isso, de maneira breve? De maneira breve, sim. São soluções extrajudiciais de solução de problemas, conflitos, né? Quando a gente fala em extrajudicial, a gente inutiliza completamente o poder judiciário. São particulares que resolvem problemas de particulares e até mesmo públicos, porque agora a administração pública também pode utilizar esse tipo de ferramenta. Perfeito, entendi. Vamos lá. Vamos começar dizendo o seguinte. Então, são procedimentos extrajudiciais. Era a minha primeira pergunta que você já respondeu. Então, a mediação e a arbitragem, elas têm previsão legal, são utilizadas de acordo com uma legislação própria, são reconhecidas pelo Poder Judiciário, mas elas não são judiciais, elas são extrajudiciais. Esse é o primeiro ponto que é bom que fique claro. E aí, assim, o que é uma mediação? Eu sei que há diferença entre os institutos da mediação e da arbitragem. O que seria uma Sim. mediação? Só um adendo, doutor. É importante ressaltar que, embora sejam
meios extrajudiciais de solução de conflitos, Uhum. ambos são fundamentados em leis federais, tá? Ah, Então, o embasamento da mediação e o embasamento da arbitragem é em cima de leis federais. A lei da arbitragem é a Lei 9.307, de 96, uma lei antiga, né? Sofreu aí alguns ajustes até ter a sua constitucionalidade definitiva no ano de 2000. E a lei da mediação, que é a 13.140 de 2015. É uma lei mais recente, mas também é uma lei federal. Ou seja, ambos os procedimentos têm esse embasamento legal. Não é qualquer coisa colocada no papel, né? Aí vamos para as perguntas das diferenças. O que é a mediação, o que é a arbitragem? A é. mediação é um procedimento mais simples de Ah, resolução de conflitos, extrajudicial, consensual. Quando a gente fala consensual, tanto para um quanto para outro instituto, é fundamental que as partes estejam com a vontade de fazer essa mediação. Tá? A vontade das partes deve prevalecer para que esse acordo possa vir a acontecer. Não adianta eu querer fazer uma mediação com o senhor ou com um cliente seu e haver resistência, né? Porque a mediação e a arbitragem não têm poder de coerção, então nós não temos como obrigar alguém a aceitar a mediação, tá? Então, perfeito. mecanismo extrajudicial, consensual, onde um terceiro neutro e imparcial auxilia as partes a chegarem numa decisão, num acordo, né? Nesse procedimento, o mediador ele vai dialogando com as partes, ele pode mostrar caminhos que os levem a uma decisão satisfatória, mas ele não opina, ele não decide nada com relação à demanda, tá? Isso na mediação, né? Na Isso na mediação. A gente está falando mediação. de mediação. Mediação não tem uma decisão, uma imposição de uma decisão. Na Não verdade, tem uma imposição. esse mediador, é assim que chama, mediador? Mediador, O mediador. mediador, ele utiliza técnicas, imagino que você conheça várias pelos cursos que você já fez. Vocês utilizam técnicas para auxiliar as partes a encontrar um caminho de conciliação e de acordo. É mais ou menos isso. Se eu Exatamente. estiver falando besteira, Exatamente. você me corrige, hein? Se eu Claro, estiver não, mas falando besteira, pode. É é nessa isso linha. mesmo, porque por incrível que pareça, doutor, é tão simples que assusta, né? É como você está diante de dois filhos, os dois estão brigando e você fala, peraí, quem começou primeiro? Então vamos definir aí alguns pontos de partida para definir quem é que tem razão, quem é que não tem, quem é que vai ficar de castigo, quem não vai ficar. E as próprias partes chegam a um consenso. Poxa, o pai tem razão, né? O pai atuou ali como mediador, né? Hoje em dia é muito comum também a mediação dentro de escolas. A mediação escolar vem fazendo muito sucesso, porque dentro das escolas eles colocam, os diretores colocam lá mediadores para quê? Os próprios alunos encontrem soluções e com isso diminuam os problemas com bullying, com brigas, né? Que acontece muito nesse âmbito escolar, na faixa da infância, da adolescência. Então, o mediador, ele auxilia as partes, né? Ele coopera para que voluntariamente elas encontrem uma solução. Diferente da arbitragem, que já é um processo mais formal. Também é extrajudicial, mas é um processo mais formal porque geralmente envolvem conflitos um pouco mais complexos, e necessitam de um terceiro, também imparcial e também neutro, mas especialista no assunto para que ele possa dar uma decisão. Caso as partes não cheguem a um acordo, o árbitro, elegido pelas próprias partes, ele tem como dar esta decisão. Ou seja, como que as partes escolhem um processo de arbitragem, né? Como que elas chegam a fazer um procedimento de arbitragem? Hoje em dia você pode colocar uma cláusula compromissória num contrato, por exemplo. Aquela cláusula de eleição do foro, se tiver algum conflito referente ao contrato, elegemos o foro da cidade de São Paulo. No caso, elegemos a arbitragem, então aquele contrato já fica
obrigado a fazer uma arbitragem caso surja algum conflito, tá? Tá. Essa é uma forma de ser instituída a arbitragem. A outra forma é assinando um compromisso arbitral. Então, depois de surgir o conflito, decidimos que queremos fazer uma arbitragem e aí assinamos um compromisso arbitral dizendo que vamos fazer isso através da arbitragem. Aí, quais são as formas de você chegar a um centro de arbitragem? Existem duas formas de arbitragem que é importante também esclarecer. Uma é a arbitragem institucional, onde nós escolhemos um instituto, um centro, uma câmara de arbitragem. Existem diversos nomes, tá? Nós do IMAP somos um instituto. Essa arbitragem institucional é administrada pelo centro, tá? Então, esse centro tem um corpo de mediadores, um corpo de árbitros, especialistas em determinadas matérias, tá? A outra forma é a arbitragem ad hoc. A arbitragem ad hoc, qualquer pessoa pode escolher um terceiro que vá decidir sobre aquele conflito. Então, eu posso eleger o senhor como advogado, como meu árbitro, né? Mesmo não estando vinculado a alguma instituição, o senhor pode fazer uma arbitragem para mim e para a parte que estiver envolvida. Essas duas são as formas de você começar uma arbitragem. Então, essa diferença pontual então, vamos lá, deixa eu só fazer... onde... Pois não. Não, pode falar. É que a gente está com, acho que um pouco de delay, aí eu acabo te cortando. Eu acho que você parou de falar e aí eu te corto. Desculpa, vamos lá. Não, eu só ia fazer um comentário rápido, que na verdade então a gente tem duas formas. Uma que é pré-conflito, que é quando eu inicio a relação, que eu coloco num contrato. Por exemplo, eu faço um contrato e coloco uma cláusula me obrigando a, se surgir qualquer discórdia com relação a esse contrato, obrigatoriamente eu me submeto à mediação, à arbitragem. Posso até escolher qual é o local, né? Se eu vou negociar um imóvel, por exemplo. Se eu tiver um problema com esse imóvel, eu escolho junto, eu estou comprando e o vendedor, escolhemos lá no contrato que qualquer problema será dirimido pelo IMAP. Aí, obrigatoriamente, antes de procurar o judiciário, eu tenho que passar pelo IMAP se eu escolhi antes. É isso? É isso mesmo. E aí segunda... Fala. Quando você se obriga através de uma cláusula arbitral, você precisa fazer a arbitragem antes. O judiciário não vai aceitar esse processo. Tá. E a segunda forma é que, mesmo eu não tendo feito essa opção no início do negócio jurídico, no início de qualquer relação, eu posso fazê-la depois que o conflito aconteceu. Então, eu tenho um problema do meu imóvel, chego para a minha parte contrária, olha, ao invés de procurar nos judiciários, vamos procurar a arbitragem, a mediação, de acordo com a necessidade. São as duas formas que eu consigo chegar até vocês, até a solução não judicial, é isso? Exatamente, é exatamente isso. Parece complexo, mas é muito simples, porque esse momento da escolha, ele pode acontecer a qualquer tempo, né? Temos um problema a qualquer tempo. Vamos evitar o judiciário? Então, ok, vamos eleger uma cláusula, um compromisso arbitral, escolhendo, optando pelo mecanismo extrajudicial. Uhum. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. A gente está com esse delay que dificulta a nossa comunicação. Eu não sei se você parou de falar, você não sabe se eu estou falando, mas vamos em frente. Vamos ver se corrige aí ao longo da live. Vamos embora. Aí você estava falando das diferenças, a gente falou da forma como chega, e aí continua na tua linha de raciocínio. Vamos lá. Não vou te cortar mais, prometo. Não, e aí uma coisa importante, né, que muitas pessoas hoje em dia têm dúvidas com relação à funcionalidade. Quem pode se valer da arbitragem e da mediação e em quais áreas nós podemos aplicar esses mecanismos? A lei diz, ambas as leis, né, tanto a da mediação como a da arbitragem, diz que conflitos de natureza patrimoniais disponíveis podem ser dirimidos pela mediação e pela arbitragem. E aí entra uma questão também de interpretação, né?
O que é um direito patrimonial disponível? É o direito do qual você pode dispor, particularmente dinheiro, né? Então, eu posso dispor de uma verba indenizatória minha, eu posso dispor de uma hora extra não recebida da empresa onde eu trabalhei, mas eu não posso dispor de um filho, né? Então, quando tiver um menor envolvido, eu já não posso fazer uma arbitragem. Eu preciso da Perfeito. participação do Ministério Público, né? Os direitos patrimoniais disponíveis, eles basicamente são os direitos civis, direitos do consumidor. Hoje em dia está sendo muito utilizado. Por exemplo, o Mercado Livre tem um instituto próprio de mediação, onde todos os procedimentos de conflitos, eles buscam levar para esse centro de mediação. Ou seja, pouquíssimas coisas ali são judicializadas, né? Imagina a demanda que eles não têm de reclamações, problemas, enfim. Então, hoje em dia, as grandes empresas, as grandes corporações estão se valendo desses mecanismos extrajudiciais, porque isso, no final, gera economia, não só de dinheiro, como também de parceria com consumidores, harmonização de relações sociais, né? Não se busca somente uma economia de dinheiro, se busca também uma pacificação geral aí nas tratativas. Entendi. Vamos aproveitar e responder uma pergunta do Cláudio. O Cláudio é advogado, é mediador também. Eu acho que ele atua em mediação no fórum. E ele é conciliador, mediador. E aí ele fez uma Mediação pergunta. judicial, né? Judicial, isso. Ele fez uma Tá. pergunta: qual é o custo da arbitragem ou da mediação? Na verdade, a gente não tem um valor fixo, né? Depende de cada caso, de cada tribunal. Como que funciona a cobrança? Quanto eu gasto para me submeter a um processo de mediação ou arbitragem? Tá. Aí, cada centro de arbitragem tem o seu próprio regulamento, tá? Então, é como nos escritórios de advocacia. Cada um tem ali mais ou menos um preço, mas existe uma praxe aqui em São Paulo, por exemplo, né? Uma média de arbitragens e mediações, tá? Porque também existem duas faixas de acordos extrajudiciais. Eu vou dar um exemplo. No nosso centro de arbitragem, nós lidamos com arbitragens domésticas, que são aquelas arbitragens do dia a dia. Contratos de 10 mil, de 50 mil, de 100 mil, de 500 mil, de 1 milhão. Né? Nós temos o exemplo da Câmara da Fiesp, Câmara de Mediação e Arbitragem da Fiesp, cujos contratos são de 70 milhões, 1 bilhão, 3 bilhões. Então, obviamente que essa tabela deles de custas e honorários é diferenciada, né? É proporcional ao montante que eles trabalham. Aqui em São Paulo, essas câmaras menores, como é o IMAP, geralmente tem uma tabela de custas, tá? Que é aplicada sobre o valor de demanda. Então, cobra-se uma taxa pequena. Eu falo pequena porque, com relação às custas judiciais, elas são muito ínfimas, tá? Uma taxa de administração do procedimento e depois é cobrado um percentual em cima da demanda, tá? Esse valor das custas a gente só consegue estimar diante de um caso concreto. O quanto está sendo negociado, o quanto será decidido pelo árbitro. E aí, ao final, a gente tem esse valor. Mas, para os interessados, a gente sempre fornece essa tabela, porque a pessoa tem uma estimativa ali, eu quero fazer um acordo de mais ou menos 70 mil, eu sei que eu vou gastar na casa de tantos reais. Tá? E esses valores, doutor, só para complementar, em relação ao Poder Judiciário, eles são realmente menores, não só pelas custas, mas por quê? Uma parte importante, deixar bem esclarecida, a mediação e a arbitragem não obriga a participação do advogado, tá? Pela lei, não obriga. Então, o advogado que vier acompanhando os seus clientes, ele não tem um preço mínimo, ele pode negociar também esses honorários de forma que fique bom para todo mundo, né?
Nós temos muitos advogados parceiros lá do IMAP que preferem o mecanismo extrajudicial pela rapidez, pelo conforto, pela celeridade dos procedimentos. Então, ao invés de ganhar 100 mil reais de honorários em um ano, ele ganha 10 mil por mês, porque ele leva muitos procedimentos, né? Às vezes ele ganha na rapidez, enfim. Isso aí é muito bacana, porque permite que as partes negociem com os seus advogados de forma muito flexível. Tá. E não há, na verdade, então, até para ficar claro, não há uma condenação em honorários, né? Não parte do pressuposto que, assim, eu me submeto à mediação, à arbitragem, e aí se eu não tiver sucesso, ou se a outra parte tiver sucesso, eu vou perder honorários. Isso na arbitragem, né? Porque na mediação ela só acontece se a gente conseguir as duas partes chegarem a um consenso. Na arbitragem é que as duas partes se submetem à decisão do árbitro, que provavelmente não agrade as duas partes, diferente da mediação. Eu estou frisando bastante isso para ficar claro que a mediação é um terceiro auxiliando as partes a se conciliarem, a entenderem um resultado favorável para as duas partes. E a arbitragem parte do mesmo pressuposto, só que eu elejo um terceiro que vai dar uma decisão que eu sou obrigado a me submeter a ela. Não dá para eu desistir depois e falar, agora eu não quero mais que a sua decisão não me agradou. É isso, né? Nessa linha de raciocínio, né? Exatamente. Exatamente essa linha de raciocínio. E um ponto bem importante ressaltar, doutor, é a questão da irrecorribilidade de ambas as decisões, tá? São decisões irrecorríveis. Eu não posso submeter um processo à arbitragem através de uma cláusula arbitral, depois, não gostando do resultado, falar, ah, não, agora eu vou levar essa questão para o judiciário. Eu não gostei da decisão do árbitro, eu vou pedir para um juiz avaliar. Isso não é possível. A lei não permite isso, justamente porque é um mecanismo sério, é um instituto sério. Então, a parte tem que ter uma consciência ao escolher, né? Por isso a gente orienta que tenha um advogado orientando, olha, isso aqui é legal para você, mas é uma coisa séria, definitiva e irrecorrível. Você só vai poder recorrer se houver um vício de consentimento naquela decisão, se o árbitro é irmão de uma das partes, em casos mais extremos. Do contrário, as decisões são irrecorríveis. Tá. Então, vamos lá. Uma decisão de um árbitro, ela tem o mesmo efeito que uma sentença judicial. Ou, na verdade, ela tem um efeito maior, né? Porque a sentença judicial de primeira instância me dá o direito de recorrer, enquanto que a decisão de um árbitro é também chamada de sentença arbitral. A sentença arbitral. Na verdade, então, a gente pode chegar à conclusão, Marcele, que a sentença arbitral ela tem mais força que uma sentença judicial de primeiro grau. Porque a sentença judicial de primeiro grau eu posso recorrer. E a sentença arbitral eu não posso recorrer. Ela é irrecorrível, a não ser que tenha nulidades, né? Ela pode ser pedida a anulação, mas não recorrer porque eu não fiquei satisfeito com o resultado. Isso. É isso, né? É isso mesmo, é exatamente isso. Como não cabe recurso, ela acaba sendo uma sentença definitiva. Pelo próprio Código de Processo Civil, a sentença arbitral e a da mediação também são títulos executivos judiciais, ou seja, as partes se obrigam a cumprir, tá? E como são irrecorríveis, essa questão da comparação com relação ao recurso no próprio Poder Judiciário é muito interessante, porque enquanto no Poder Judiciário nós temos uma instância, 2 instâncias, 3 instâncias para recorrer, na arbitragem isso se finda logo de cara com a sentença arbitral. Por isso é importante a análise da escolha antes do procedimento, né? Porque depois não dá para se arrepender. Tá. Eu tenho uma dúvida, essa é uma dúvida minha. Vou aproveitar para fazer uma pergunta. Câmara Arbitral, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliação e Mediação de Conflitos e todos os outros nomes que a gente vê por aí. É tudo a mesma coisa? No bom sentido, eu não estou generalizando pelo lado ruim. Não, eu entendi. É uma questão de opção,
daqueles que vão formar esse instituto. Eu posso chamar de tribunal arbitral, eu posso chamar de câmara arbitral, tribunal de mediação, câmara de mediação. O efeito é o mesmo, é isso? O efeito é o mesmo, é tudo a mesma coisa na prática, tá? O que existe é uma diferenciação com relação à palavra tribunal. Por quê? Tá. Logo no começo da lei da arbitragem, isso próximo do ano de 2000, as câmaras utilizavam tribunal arbitral para fazer referência ao trio de árbitros, tá? Dependendo da complexibilidade do caso, você pode escolher 3 árbitros especialistas no assunto para que esses 3 cheguem a um consenso de uma forma mais técnica, vamos dizer. Então, esse tribunal se referia ao trio. E aí passaram a utilizar essa expressão para especificar centros de arbitragem. E isso induziu muita gente a erro, né? Existiam, por exemplo, Tribunal de Justiça Arbitral, com brasão da República. Isso era uma indução a erro, né? Tanto que o nosso órgão de classe, que é o CONIMA, uma das nossas diretoras, doutora Rossana, é também diretora do CONIMA Financeira na atual gestão. Acompanhamos o trabalho do CONIMA desde o começo da sua fundação, somos filiados, né? O CONIMA combateu veementemente o uso da palavra tribunal, brasões da República. Tivemos casos de árbitros com carteira de juiz arbitral. Por quê? Existe um parágrafo da lei de arbitragem que diz o quê? O árbitro, enquanto árbitro, ele é juiz de fato e de direito, porque ele vai decidir aquele procedimento, né, através das leis, dos bons costumes, enfim, as partes também podem eleger essa questão. E aí passaram a fazer as carteirinhas de juiz arbitral, da carteirada por aí. Então, esses termos e esses símbolos de brasão da República foram, com o tempo, sendo coibidos, rechaçados pelos próprios tribunais, né? Pelas câmaras de arbitragem, pelo CONIMA e pelo Poder Judiciário também, porque algumas dessas questões foram parar no Poder Judiciário. Tivemos um lugar que se intitulava Superior Tribunal de Justiça Arbitral. Nossa. E a capa do site era assim, um brasão da República. Então, se você coloca um processo desse diante de uma pessoa leiga, você acaba induzindo a um erro, né? O que a gente não entende como certo. E daí a questão de ser um instituto, um centro, uma câmara, é uma mera escolha. Isso daí na realidade, tudo a mesma coisa. Tá? Legal. O que eu não posso deixar de dizer o seguinte, doutor. Hoje em dia, nós estamos em 2020, né? Existem muitos aventureiros por aí, né? Então, pessoas... Porque um ponto importante, quem pode ser árbitro e quem pode ser mediador? Qualquer pessoa. A realidade é essa, qualquer pessoa. Mas na prática não é isso, né? Nós precisamos ter um pouco de conhecimento técnico, tanto do direito, como também do assunto que vai ser discutido. Então, por exemplo, fizemos recentemente um procedimento arbitral avaliando um problema de construção civil. Era um problema grave da construtora, envolvendo 8 pessoas, 8 casas, né? Então, achamos por bem chamar um árbitro, engenheiro civil, que era a melhor pessoa para dizer se realmente aquele problema foi da construtora, se foi causado pelos compradores dos imóveis. Então, nesse aspecto, nós sempre temos que observar na contratação de um mediador e de um árbitro, quem são essas pessoas, se elas têm conhecimento do que estão fazendo, se elas têm um conhecimento técnico, né? Porque senão nós corremos o risco de eleger qualquer pessoa que não tenha o conhecimento, coloca lá qualquer coisa no papel e fala, olha, você tem agora uma sentença arbitral, então diante disso
o seu problema está resolvido. Quando, na verdade, não é, né? Se você tiver qualquer coisa colocada num papel que não atenda os requisitos legais, essa sentença será nula, com toda certeza. Tá. Mas eu não posso postular a nulidade da sentença pela falta de capacidade do árbitro, se ele conduzir de maneira ruim, mas não descumprindo a lei. Eu acho que esse é um cuidado, né? Porque o árbitro pode ser ruim, a solução pode ser ruim, mas me parece que nesse ponto ela não seria anulável, né? Agora, não é ela anulável. passa a ser anulável se tiver vícios. Por isso tem que tomar cuidado na contratação. Quem for utilizar a arbitragem, eu utilizo bastante no escritório, mediação e arbitragem, mas se utilize de institutos, de câmaras, de tribunais respeitados, sérios. O IMAP é um deles, tem tantos outros, a gente não está aqui fazendo propaganda do IMAP, mas eu conheço há tantos anos e eu preciso também dar o meu testemunho de que o IMAP é um dos sérios. Então, procurem saber, Exato. verificar preço, condições. Se quiserem utilizar, eu assino embaixo do IMAP. Aproveitando, eu vou pedir para você responder uma pergunta do Bira. O Bira é um querido, eu vou aproveitar e fazer propaganda, quem sabe ele me dá desconto. Eu adoro vinho. E o Bira, ele vende vinhos... Somos dois. É verdade. Ele vende vinhos com preços incríveis através do Instagram. Vinhos _ acessíveis. Ele tem preços super bons. Começa a seguir lá, gente. Quem sabe ele me dá desconto na minha próxima compra. E aí ele está perguntando, a sentença arbitral envolve questões trabalhistas também? A gente já falou disso, dos direitos disponíveis. Mas se você quiser responder para ele de maneira rápida, só para a gente já continuar, fica à vontade. Tá. A questão dos direitos trabalhistas é bem legal ser abordada, porque é o tema mais polêmico da história da mediação e da arbitragem no Brasil. Tá? Logo no começo, existiu uma questão do Ministério Público alegando que os direitos trabalhistas não eram direitos disponíveis. A lei da arbitragem, ela fala sobre direito disponível, mas não especifica quais são, se são trabalhistas, cíveis, né? E aí entra a questão da interpretação, tá? Nós temos diversos professores renomados que são da doutrina de que os direitos trabalhistas são sim disponíveis. Um exemplo prático: você chega na audiência trabalhista, qual é a primeira pergunta que o juiz faz? Doutor, tem acordo? Se o direito é indisponível, não há que se falar em acordo, né? Então, para nós do IMAP, que somos da corrente de que os direitos trabalhistas são sim disponíveis e, portanto, são negociáveis a partir da ruptura do contrato de trabalho, nós entendemos que essa questão trabalhista ela é plenamente aplicável tanto na mediação quanto na arbitragem, tá? Vou fazer uma breve pincelada de que nesse momento da pandemia, diante da crise que assola muitas empresas, tanto pequenas, médias como grandes empresas, não tem saída, tá? Se o colaborador falar, olha, eu quero todos os meus direitos de forma à vista, e a empresa não tiver, qual vai ser a solução? Olha, infelizmente, procure os seus direitos, procure um advogado e entre com uma ação. Mas muitas vezes aquele colaborador não pode esperar. Ele precisa ter um fundo de garantia liberado, às vezes ele tem uma verba considerável, ele precisa se socorrer de um benefício do seguro-desemprego, então ele precisa negociar aquele contrato de trabalho dele que acabou de ser rompido de uma forma rápida, célere. Não adianta ele ficar 3, 4 anos discutindo na justiça e não ter o seu problema resolvido, né? Ele não quer uma sentença, ele quer uma verba com a qual ele possa manter o sustento de sua família. Então, nesse aspecto, nós reiteramos que são aplicáveis, plenamente aplicáveis. As leis não proíbem a arbitragem nem a mediação trabalhista. Ao contrário, após a reforma trabalhista de 2017, a reforma deixou clara a aplicação da arbitragem no âmbito trabalhista, né? Desde que cumpridos os requisitos legais. Eu já compartilhava
desse entendimento de que eram disponíveis, sim, eu entendo que são disponíveis os direitos trabalhistas, e depois da reforma eu acho que isso ficou mais claro ainda. Então, a gente já respondeu a pergunta do Bira. Eu queria aproveitar para mencionar algumas pessoas que estão acompanhando: Giovanni Arena, o Koga, Salvatore, Renato Molar, Dr. Fábio, o Eduardo Janela, o Bira eu já falei, Gabriel, Fernanda, a Gabriela, João, o Anderson, a Flávia, a Thaís é uma psicóloga lá de Volta Redonda, sigam ela também no Insta, e tantas outras pessoas, a gente não consegue falar o nome de todo mundo. Fica à vontade também, Marcele, se você quiser mencionar alguém, agradecer, fica tranquilo e à vontade. A gente está num bate-papo informal, entre amigos. Estou vendo a presença do Rogério Lobão, que foi um grande usuário nosso, né? Já levou muitas demandas das empresas deles lá para o Instituto. Então, são pessoas que estão sempre acompanhando. Um índice legal que eu acho importante falar é que as pessoas que se utilizam da mediação e da arbitragem uma vez, elas não largam mais, né? Elas não querem mais ir para o Poder Judiciário. Por quê? Porque se torna muito cômodo, muito confortável você ter ali uma ferramenta que realmente funciona, né? Nós somos da opinião de que o Poder Judiciário deveria ser acionado em questões mais complexas, né? Talvez mais volumosas com relação ao valor, porque você mover a máquina do Judiciário, muitas vezes, para discutir um processo de R$ 2.000, é surreal, né? Aqui no Brasil é surreal. Então, nesse momento, a gente analisa o quê? A praticidade, né? O que realmente vale a pena, porque muitas vezes a gente está falando de soluções baratas. E o doutor falou uma outra questão da psicóloga de Volta Redonda. Os psicólogos são nossos grandes parceiros. Por quê? Na mediação, nós fazemos um trabalho interdisciplinar. Então, em alguns casos, tem advogados envolvidos, psicólogos envolvidos. Às vezes você está tratando um problema familiar delicado, é fundamental a presença de um psicólogo, às vezes de um terapeuta ocupacional, enfim. Essa equipe multidisciplinar é que vai levando as partes a chegarem a um acordo satisfatório. E lá no IMAP nós contamos com esse quadro de profissionais de outras áreas também, tá? Legal. Porque é muito legal isso daí. A gente trabalha juntos, né, por um objetivo, mas não são só os advogados que estão habilitados para fazer uma boa mediação, uma boa arbitragem, né? Temos psicólogos fantásticos que já vêm exercendo esse trabalho da mediação e que, junto com a gente, vem encontrando soluções e pacificando mesmo conflitos terríveis, harmonizando as relações. O foco da mediação e da arbitragem, doutor, não é desafogar o judiciário. Isso aí é secundário, tá? Essa questão é secundária. O foco é realmente levar uma ferramenta que funcione para o consumidor final e que melhore a sua vida, né? Eu não conheço ninguém que tenha um processo judicial em andamento que esteja contente com o andamento, que esteja dialogando numa boa com a parte contrária. É sempre um estresse. Estou errada? Não. Verdade, é verdade. Como é a sua visão? Com raras exceções. É porque, na verdade, não é só o conflito entre as partes que gera essa animosidade. É o próprio sistema do judiciário, porque você vai para a audiência, aí a audiência é adiada, então você espera 3 ou 4 horas para fazer uma audiência, isso acirra o ânimo de qualquer um. Você pode chegar para uma audiência, um exemplo da audiência trabalhista, você pode chegar para a audiência trabalhista com a maior boa vontade do mundo, ambos os lados, independente de ser o empregado ou de ser o Rogério Lobão, por exemplo, que você mencionou, que é o patrão da história. Você fica lá 3, 4 horas, e aí você entra na audiência porque tem uma perícia que o juiz já sabia que tinha, porque ela está pedida lá no começo do processo. A juiz faz só uma pergunta, depois de 4 horas, por exemplo. Vai insistir na perícia? Vou. Então tá, então a audiência está adiada para o ano que vem. Quer dizer, é o desrespeito com as partes que leva a essa animosidade também.
Porque aí Sim. um sai mais enfurecido com o outro, o empregado, achando, às vezes, que eu já ouvi muitas vezes, comprou um juiz. Porque na Uhum. cabeça dele não entra. Pô, eu esperei um ano para a minha audiência e agora tem que esperar mais um. E eu estou falando antes da pandemia. E a forma, às vezes, como alguns juízes tratam o processo também, a gente sabe que faz assim, sai reclamante, sai empresa, entra empresa, ou no CIVO. Sim. Então, é um trabalho repetitivo, mas o processo de cada um é a vida de cada um. E, às vezes, essa tratativa é diferente no caso da mediação e da arbitragem, em que você também tem procedimentos repetitivos, mas a disposição, o foco é outro, né? O foco é de obter uma solução consensual. É o Sim. foco onde as duas partes estão dispostas a encontrar um caminho. E no judiciário, a animosidade fica muito mais evidente. Aproveitando só para fazer um parênteses, a gente tem mais algumas psicólogas nos assistindo, a doutora Irene Cardotti, que trabalha com constelação familiar, empresarial. Eu já fiz uma live com ele, e a minha querida esposa, Patrícia Morello, que também é psicóloga e está Ah, assistindo. sim, verdade. Muito bom. Eu vi aqui também que a presença da doutora Flávia Rios é uma grande amiga, minha musa inspiradora. Eu falo para ela que eu escolhi a minha profissão muito inspirada nela, no meu pai, que também é advogado, que sempre esteve comigo aí me apoiando, né? E uma questão importante dessa coisa Uhum, toda que o doutor acabou de falar é que hoje o próprio mecanismo com o qual fazemos os procedimentos é um mecanismo leve, agradável, né, onde as partes se sentem bem, confortáveis, se sentem respeitadas porque chegam, são atendidas no horário, né? Isso tudo, doutor, a gente não pode deixar de dizer que é porque é um sistema privado, tá? Aqui no uhum. Brasil, as coisas públicas tendem a funcionar de forma deficitária. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, quando se paga para ter justiça, não que no Poder Judiciário a gente não pague, né? O Poder Judiciário no ano de 2019 teve um custo de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Então, é um serviço caro, né? Mas quando nós elegemos um serviço privado, nós temos esse conforto, essa segurança de que teremos, sim, uma solução bacana, num ambiente agradável, porque tudo isso interfere na própria decisão das partes. Né? Se você está lá no meio do fórum, aquele estresse, aquele calor, a audiência está 5 horas atrasada, aí o juiz decide no final adiar para depois, enfim, aquilo já gera um estresse psicológico e emocional tão grande que as partes já saem de lá chateadas. Eu acho melhor não fazer acordo nenhum, deixa aí para a sentença, para o julgamento, né? Isso é muito chato. Então, hoje a gente se preocupa muito com a questão da qualidade da mediação e da arbitragem, né? Temos um índice de reclamação posterior muito baixo, de aproximadamente 0,3%, ou seja, é Parabéns. quase nada, né? E isso se dá não só pela parte técnica jurídica, tá? Mas também pelo aspecto emocional e psicológico. As partes saem muito satisfeitas com relação ao atendimento. E, por fim, é importante salientar que, nesse momento, sobretudo, nós estamos fazendo procedimentos de forma online muito eficaz. Tá? Então, eu tenho conversado com alguns colegas advogados com relação às experiências das audiências virtuais, Virtuais. né? E parece que a coisa não está funcionando muito bem. Não sei dizer se isso é verdade, É mas complexo, tá bem complicado. Tá bem complicado. Algumas funcionam, outras não. Eu tenho as minhas restrições com relação à audiência telepresencial, ela é necessária, mas aí é assunto para uma outra live. Funciona, eu acho que não tem volta, mas precisa de muito ajuste para a gente entregar uma justiça de verdade. Senão tem muita interferência externa, por exemplo, numa sim, audiência de instrução, como é que eu garanto que a testemunha está falando aquilo que ela realmente viu, que ela pensa que ela quer testemunhar, ou ela está sendo ameaçada no outro cômodo da casa dela que eu não estou vendo. Então, é muito complexo. exatamente. A colheita da prova
ela é muito complicada, muito difícil e preocupa bastante. Mas vamos lá, foi só um Preocupa. parênteses. Não, eu tenho a mesma visão que a sua, tá? Eu acho que com relação aos procedimentos virtuais no Poder Judiciário, a questão é muito delicada, né? O que não ocorre na esfera extrajudicial, porque após o começo da pandemia, por exemplo, nós nos adaptamos ainda mais com relação às plataformas online que utilizamos, tá? Para oferecer essa opção justamente para as partes se sentirem seguras. Agora, sobretudo na questão da saúde, né? Não querem ter contato físico e vem funcionando muito bem, né? Nós estamos, assim, admiradas com a estatística de sucesso, porque está funcionando muito bem, as partes conseguem ter o seu problema resolvido, tem a mesma eficácia e validade jurídica, tá? Então, isso é uma coisa que eu ressalto, porque encurta ainda mais essa burocracia de você resolver um problema simples. Dá para fazer extrajudicial e online. Legal. Um abraço para o Eduardo Scavone. Eduardo Scavone é um amigo, ele faz lives aos domingos. Ele canta super bem. Eduardo Scavone, o Insta dele é aos domingos, enquanto está preparando o almoço. Ficou ouvindo ele cantar, é bem legal. O processo arbitral tem prazo para ser encerrado? Procedimento arbitral? Bom, pela legislação, o prazo máximo é de 6 meses, tá? Mas o que acontece? Quando você elege a arbitragem, quando você escolhe a arbitragem, você também pode determinar um prazo mais extenso, né? Então, se as partes determinarem que o processo pode durar 1 ano, esse processo pode durar 1 ano, tá? Se não ficar nada ajustado, aí prevalece o que está na legislação, que é o prazo de 6 meses. Tá. Ele é como processo judicial, ele precisa ser decretado sigilo para que ele deixe de ser público, ou o procedimento arbitral e a mediação, ele é sigiloso por natureza, ao contrário do processo judicial? Os processos são sigilosos por natureza, isso já vem no dispositivo legal. A própria lei determina que são processos totalmente sigilosos, só tem acesso às próprias partes envolvidas. Legal. Então, na verdade, ele dá mais segurança ainda do que um processo, dependendo do assunto, né? Eu fico imaginando que dependendo do assunto que eu queira tratar, é mais interessante eu submeter esse assunto a um tribunal arbitral, a arbitragem, com árbitros sérios e competentes, porque, além de tudo, as partes ainda vão ter a vantagem do sigilo, que é mais difícil de ser decretado em questões patrimoniais, por exemplo, no judiciário, né? A gente tem o sigilo no judiciário, mas não tão facilmente decretado e reconhecido pelo juiz em casos envolvendo direitos patrimoniais. É mais uma vantagem, me parece, do procedimento arbitral com relação ao judicial em si. E você me falou uma coisa que é interessante, e eu queria só reprisar isso, porque me chamou a atenção, que, na verdade, o objetivo principal da mediação e da arbitragem não é desafogar o judiciário, né? Eu, de verdade, tinha uma ideia, eu fazia uma ideia equivocada, sempre defendendo mediação e arbitragem como uma forma de desafogar o judiciário. E, na verdade, você me alertou que não é isso, né? Não é só isso. Não é só isso. O foco não é esse, acaba sendo uma das grandes consequências, tá? Mas nós, brasileiros, ainda não temos a cultura voltada para o mecanismo extrajudicial. Então, por isso que a gente tem que fazer a disseminação dos meios para que as pessoas conheçam. Existem advogados que ainda não conhecem esse mecanismo, existem empresários que não conhecem. Então, nós precisamos divulgar justamente para que as pessoas tenham esse conhecimento e saibam que podem sim se utilizar de mecanismos simples, né? O foco principal é harmonizar as partes, né? Preservar as relações sociais e oferecer uma ferramenta mais rápida, mais eficaz, menos burocrática. Como consequência, vem o desafogamento do Poder Judiciário, tá? E só para fazer uma pincelada também, na questão, hoje em dia, né, os tribunais de justiça, o próprio STJ e o STF já têm os seus centros de mediação e arbitragem, porque apostam veementemente nesses mecanismos, entendem que realmente funcionam de forma mais célere
Então, dependendo do assunto que será tratado, o STJ vai mandar para o mediador resolver. Ele não quer saber de demora judicial, porque sabe que vai demorar se esse processo for levado para o Poder Judiciário. Legal. A gente, passa rápido, né? Infelizmente, a gente está chegando já no final, temos só mais alguns minutos. Só mais um esclarecimento. Você disse que qualquer um pode ser mediador, qualquer um pode ser árbitro. Mas vocês aplicam várias técnicas, né? Não é simples, né? O bom árbitro e o bom mediador aplica várias técnicas de negociação, várias técnicas para tentar atingir esse objetivo de compor as partes, né? Não é tão simples assim. Exatamente. A lei diz que qualquer pessoa capaz, civilmente, pode ser árbitro, pode ser mediador, né? Mas nós insistimos na questão do critério da escolha do mediador e do árbitro, justamente por a questão técnica, porque existe todo esse preparo, né? Então, um mediador, geralmente, ele é uma pessoa formada ou em psicologia ou em direito, que tem ali mais ou menos uma diretriz, e em cima disso ele vai estudando técnicas de negociação, técnica de harmonização social, ele vai estudando uma série de coisas que o ajudam a ser um profissional competente e ágil para resolver aquele processo, né? Como funciona com os advogados. Não adianta você querer fazer um processo de família se a tua praia é trabalhista. Não vai funcionar muito bem. Você até pode, mas não deve, né? Não vai sair um resultado tão satisfatório assim. Então, a gente insiste para que as pessoas conheçam. Existem diversos cursos hoje, né? A GV tem um curso muito legal de especialização nessa área. Diversas outros centros de educação hoje oferecem técnicas de negociação. Por quê? O bom advogado não é mais aquele combatente e litigante. O bom advogado é o bom negociador, é o profissional que negocia, flexibiliza e, consequentemente, resolve. Legal. Interessante. Tem um livro, inclusive, deixa eu ver se eu lembro. Acho que é Como Chegar ao Sim. É um livro bem interessante, é Como Chegar ao Sim. Ele fala de técnicas de mediação. É bem interessante esse livro. Como Chegar ao Sim. Quem tiver curiosidade, pode aí pesquisar e vai encontrar. Esse livro foi lançado na década de 90. Eu não lembro quais são os autores. São 2 autores americanos. O livro é bem interessante. Eu queria te agradecer de coração por ter aceito o convite. Dizer que a gente está no nosso 20º programa. Eu fico muito feliz. E a gente tem seguidores que estão sempre aí. O Eduardo é um deles, Salvatore, tem tanta gente, eu não vou citar, senão eu vou ser deselegante. O assunto é interessante, pelos comentários, eu acho que você praticamente esgotou aquilo que a gente tinha por missão, que era passar por cima de maneira breve, obviamente. Então, eu te agradeço. Semana que vem a gente tem o Dr. Coriolano Camargo, falando de direito digital. E se cuidem, a pandemia não passou. Por favor, se cuidem. Força, fé, com trabalho, com dedicação e com boa vontade, a gente consegue aquilo que a gente quiser. Não desistam dos sonhos. A gente tem 1 minuto e meio que eu vou deixar com você para você finalizar. Agradeço todo mundo. E eu tenho feito até o Instagram derrubar. 1 minuto e meio para você finalizar. Obrigado. Valeu. Doutor, eu que agradeço o convite e a participação. É sempre um prazer falar com você, uma honra estar aqui diante dos seus seguidores e poder esclarecer, levar um pouquinho dessa cultura da paz, da cultura do diálogo, tão necessária nesse momento que a gente está vivendo, né? Espero que todos façam uso da boa palavra, do bom diálogo, da comunicação fácil, para que resolvam os seus problemas e sigam com saúde, com sucesso, com prosperidade. Muito obrigada e até a próxima. Com certeza. Gente, espero vocês na próxima semana. Se precisarem de mediação, consultem o IMAP. Eu indico, não é propaganda, mas é verdade. Sempre fui bem atendido, com competência. Procurem o IMAP se precisarem. E vamos lá. Não percam a esperança, trabalho, força, fé e tudo vai dar certo. Beijo para todo mundo. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, doutor. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Obrigado. Até a Tchau. próxima.